Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ao que estamos assistindo, tá? Hoje eu vou estar comentando um pouco sobre a minissérie que foi lançada há pouco tempo, agora no Netflix, chamada The Queen's Gambit, ou o Gambito da Rainha, tá? Então, vamos discutir um pouquinho sobre essa minissérie, tá bom? Bem, pessoal, essa minissérie, tá? Ela não é um seriado, você vai lá, são 7 episódios, mas ele fecha. Então não tem temporada um, 2, 3, 4, 5. É uma história contada em 7 episódios, por isso é uma minissérie, que conta a história ficcional, né, de uma enxadrista chamada Elizabeth Harmon. E o seriado ela é feito baseado num livro do mesmo nome, de 1983. E eu fui dar uma pesquisada sobre o livro, né, sobre a história da personagem, e a pessoa deixa clara que a personagem Elizabeth Harmon não existe, mas ela é como se fosse uma amálgama de vários enxadristas famosos que existiram. Então ele tenta, né, a tentativa é de contar uma história ficcional, mas que ela tem pontos de realidade com a história de vários enxadristas que existiram, né, e alguns ainda estão vivos, na história do mundo, tá bom? Então o seriado se passa majoritariamente na década de 60, e ele conta a história de uma jovem, Elizabeth Harmon, que depois de um acidente em que a mãe dela morreu, ela vai para um orfanato em Kentucky, nos Estados Unidos, e então ela aprende, né, um orfanato só de mulheres, escola só para moças, né, para serem adotadas. Então ela aprende a jogar xadrez com 9 anos de idade com o zelador. Né? Ela foi um dia bater o pó do apagador, que a professora pediu, e aí ela viu o zelador jogando xadrez sozinho. Aí ela sempre fazendo isso, né? Ela era sempre muito boa em matemática, então ela terminava a tarefa mais rápido. Aí um dia ela chegou pro zelador, Mr. Shelby, e ele pede assim, ela assim, você me ensina a jogar isso aqui? Aí ele não. Aí ela disse, eu sei o movimento das peças, a ideia de que ele ela só observando ele jogando, ela entendeu o movimento das peças. Aí ele foi dizendo, isso aqui faz assim, né? A torre pode andar qualquer direção para frente ou para o lado. Ela foi dizendo o movimento das peças. Aí o zelador, vamos jogar uma partida. Aí ela joga, obviamente perdeu no chamado cheque pastor, né? Em 4 movimentos ali bem rápido que a pessoa vence. E e pronto. Aí desde então, todo dia aquele zelador ia ensinando ela a jogar xadrez. E ela se demonstrou ser um prodígio, tá? Um prodígio. Então, à medida em que isso acontece, deixa claro também que ela, né, e aí eu não sei se isso, eu não confesso que eu não pesquisei para saber se isso era uma realidade norte-americana na década de 50, mas dava-se calmante para as crianças. Né? Então, no seriado, pelo menos, dava-se calmante, como se fosse um de vitamina e um de calmante. E ela viciou em calmante. Tá? Ela viciou em calmante desde cedo, e mostra um incidente lá a respeito disso, e bem. Então a história, e aí ela foi adotada, então a história conta daí, de ela desenvolvendo sua carreira no xadrez e ao mesmo tempo lutando contra seu vício do álcool, do seu vício com o calmante, e mostrando como sua vida, apesar do xadrez ser uma coisa centrada, fechada, é completamente desorganizada fora daquilo. E assim como das pessoas que estão ao redor dela, tá? Então, eu achei o seriado muito bom mesmo. Comentei isso com a minha esposa, tá? Que eu achei o seriado fantástico, assim, cara, a minissérie, perdão. Né? Eu fiquei impressionado, assim, com tudo, com a história dela, mesmo sendo ficcional, né? Até chegar o embate final do seriado, a minissérie conseguiu deixar partidas de xadrez interessantes, né? Ou seja, que não é uma coisa por si, para quem não é em xadrez, como é o meu caso, eu não sou, eu só sei o movimento das peças, mas eu não sou um jogador de xadrez, nem de perto, tá? Então, para mim, que só sei o movimento das peças do xadrez, até aquilo se tornou interessante, sabe? Ver o embate das coisas, né? Da disputa de vontades, como eles dizem, entre os personagens ali do seriado, tá bom? Então, veja,
tem duas coisas que eu queria chamou a atenção do ponto de vista assim, de aplicação de coisa. Que coisa interessante. Né? Uma, ela é geral, não vai dar nenhum spoiler da história. A segunda, se você pretende assistir, você para de ver o vídeo quando começar assim. E a segunda coisa, pronto, você para. Porque aí eu vou dar um spoiler do que acontece no último episódio. Tá? Uma coisa, assim, simples, mas que para mim foi muito, muito tocante. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa, e mais importante, é de que ela tem a vida completamente bagunçada fora de casa, viciada em alcoólatra, viciada em calmante, tá? A casa dela é uma bagunça, né? Mas a cabeça dela, tudo sempre focado no xadrez. Ah, desculpe. A única coisa também que ela era preocupada era com roupa. Ela se vestia muito bem. Tá? Ela se vestia muito bem. E um detalhe que eu nem vou trabalhar isso com aplicação, mas uma coisa que eu achei interessante é de que, tirando talvez uma coisa num episódio, é um, é um filme, um seriado que fala da questão da mulher sem cair naquele feminismo escrachado. É o contrário. Tem certo momento que ela até diz isso. Não, eu não me vejo como uma mulher no meio de homens, eu vejo como uma jogadora no meio deles. Como alguém que está ali no mesmo pé deles, sabe? Eu achei interessante isso, como ele não cai pro feminismo escrachado. Meu Deus, eu sou uma mulher aqui no meio. Não, ele é muito focado, tá? Na questão de eu tenho habilidade para derrotar você. Não é como mulher ou como homem, por aí vai, sabe? Então, bem, a primeira coisa que me chamou a atenção é de que, apesar de você ver tudo isso, em um certo momento no seriado ela diz assim: por que você gosta tanto de xadrez? Aí, antes de dar a resposta dela, uma informação para quem não joga xadrez. Diferentemente de muitos jogos que você joga, xadrez, o único elemento que você pode dizer de sorte que tem, o único, é saber quem vai começar. Onde tradicionalmente se pega um peão preto e um peão branco, tá? E aí faz feito criança, né? Esconde atrás da mão e aí bota para o adversário escolher. Aí o adversário vai escolher uma mão, esse vir um peão preto, ele vai em segundo, se vir um peão branco, ele vai primeiro. Então, esse pode ser considerado o único elemento de sorte no xadrez. Mas a ideia de que todos têm as mesmas peças, ao mesmo tempo, se for um campeonato oficial, ao mesmo tempo para fazer as jogadas, a mesma quantidade de jogadas, tá? E as mesmas regras se aplicam. Então, ele é um jogo de habilidade. Quem tiver mais habilidade naquele tabuleiro, ganha. Tá certo? Então, ele não tem rolar de dado. Tudo que tem rolar de dado, por exemplo, tem sorte. Tá? Ou cartas, ou como poker e por aí vai. Não é o caso. Tá bom? Então, é um jogo de controle. A pessoa sabe exatamente o que está fazendo e tenta prever o que o adversário vai fazer. Ou responder o que o adversário faz. Tá? Então, o xadrez ele tem essa característica. Então, em certo momento, ela vai dizer isso. Por que você gosta tanto de xadrez? Aí ela diz: é um universo. São 64 quadrados, com suas peças, com regras específicas, e eu controlo aquele mundo. E eu controlo aquele mundo. Quando ela falou isso, eu disse: caramba, é exatamente isso. Ela é apaixonada por aquilo, porque é justamente a única área da vida dela em que ela não abre margem para outras pessoas. Não importa se ela foi adotada ou não, sofreu um acidente ou não, se outra pessoa tem mais dinheiro ou não, se é homem ou se é mulher. Ali, quem manda é ela. Ali, quem manda é ela. Então, é por isso que quando ela perde pela primeira vez, né, e o seriado mostra isso, para um americano, inclusive, o mundo dela cai. Ela fica. Ela não consegue acreditar. Então, eu disse: rapaz, isso é um microcosmo da nossa vida. Cristo vai falar exatamente sobre isso em Mateus 6. A gente fica ansioso com aquilo que a gente julga não ter controle. Agora, com aquilo que a gente tem controle, meu filho, ali está o nosso coração. É fácil a gente querer servir aquilo. Porque é ali que a gente entende que tem um controle. Agora, a gente descansar num Deus que tem o controle de todo o mundo, ou seja, se eu fosse usar como ilustração, pelo amor de Deus, né, Deus que joga esse grande tabuleiro de xadrez, né? Ou seja, ele está ao controle de tudo, ele sabe o movimento de todas as peças.
Só que ele não está disputando com ninguém, não tem nenhum adversário na frente dele. Ninguém é capaz de jogar contra ele nessa ilustração. É difícil, né? Você saber que ali você é uma peça na mão de Deus para fazer a vontade dele. A gente nunca quer se colocar como uma peça, a gente sempre quer se colocar como aquele que movimenta as peças, né? Para citar um outro filme, Os Infiltrados, né, The Departed, do Martin Scorsese. Na primeira frase do filme, você dá play no filme, a primeira frase que você vai ouvir é Jack Nicholson dizendo isso. Eu não quero ser um produto do meio. Eu quero que o meio seja um produto meu. Ou seja, a gente quer controlar a nossa vida. A gente quer mover as peças, a gente quer mover as pessoas no nosso redor para dobrar a nossa vontade. No caso dela, ela realmente aplicava isso só ao xadrez. Era só ao xadrez. Então, acabava sendo, vamos assim dizer, inofensivo. Mas deixava claro onde é que estava a adoração dela. Então, para ela, jogar xadrez era um ato de culto. Só que ela mesma ela era adorada. Por isso que ela gostava tanto daquilo. Sabe? Então, a nossa vida não é diferente daquela jogadora de xadrez. A gente quer estar no controle da situação. A gente quer estar de mover as peças. É humilhante para a gente, e graças a Deus porque é humilhante, a gente entender assim, mas eu estou sob o controle da mão do meu Senhor, que deu a vida por mim. Apesar desse pensamento ser para mim reconfortante, para muitos não é. É agonizante. Assim, como assim Deus controla sobre minha vida? Não, 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 não. Livre-arbítrio. Eu que mando em mim. Então, para mim foi interessante ver esse microcosmo. Diz assim, a gente pensa igualzinho a ela. Não com xadrez necessariamente, mas com outras coisas. Com filhos, casamento, dinheiro, emprego, e por aí vai. Eu estou no controle. Tire isso. Meu Deus, e agora como é que vai ser? Tá? E acho fantástico como o filme mostra exatamente onde ela quebra um pouco essa barreira. Ela vai mostrar que ela teve relação com pessoas e mesmo assim de forma muito fria, né? A pessoa com quem ela mais tinha relacionamento era a mãe, e mesmo assim ela falava tanto faz se você vai ver o jogo ou não, era uma coisa um pouco distante com a mãe adotiva dela. Mas o último episódio mostrou algo exatamente assim que caramba, que me embargou, não cheguei a chorar, mas me embargou um pouco. Certo? E aqui onde é a segunda coisa, se você não assistiu e quer assistir, veja o comentário depois. Tá? Que é o seguinte, no último episódio, uma companheira dela de orfanato vai lá atrás dela. Por quê? Porque o cara que ensinou ela a jogar xadrez morreu. E aí ela vai lá, eu pensei a gente ir pro enterro junto. E aí ela foi pro enterro. Aí só que antes eles pararam no orfanato. Aí quando parou no orfanato, ela disse, eu não quero nunca mais entrar aqui. Aí não entrou, foi direto pro velório. Aí lá no velório, ela, do mesmo jeito de sempre, ela virou pra amiga dela e disse pra Jolene e falou assim, eu quero ir pro... Mudei de ideia. Eu quero ir no orfanato. Aí elas voltam pro orfanato. E aí ela vai pro porão, onde ela aprendeu a jogar xadrez. E aí quando ela chega lá, no porão, onde o Mr. Shelby ensinou ela a jogar xadrez, aí ela vê um mural com toda a vida dela. Com toda a vida dela. Sabe? Estampada lá, onde ele guardava como se fosse uma filha. Sabe? Ele guardou tudo, todas as notícias, críticas, reportagens, capa de revista que ela foi, tudo guardado. Tudo guardado. Sabe? E aí ela vê aquilo, aí ela volta pro carro com uma foto na mão. E aí quando ela senta no carro, ela desaba em choro, assim, de uma forma bem copiosa. E aí você vê qual é a foto que ela está segurando. Que foi justamente quando o Mr. Shelby chamou o integrante do clube de xadrez que ele fazia parte para testar ela e viu que ele era muito boa. Aí o cara, posso tirar uma foto sua? Aí ela bota bem timidamente a mão no ombro dele e ele nem sorri nem nada. Aí ele guardou aquela foto até aqueles dias. Sabe? Aí ela com aquela foto. Aí foi o quanto. Aí foi naquele momento, pelo menos eu interpretei dessa forma, ela não falou nada a respeito dessa cena, é apenas isso. Ela percebeu o quanto ela é querida.
o quanto ela era querida por alguém, o quanto alguém se importava com ela. Ela teve vislumbres disso dela com a mãe, mas aí eu não vou entrar em spoiler por conta disso, o próprio seriado vai mostrar, porque até isso era um pouco turbulento. Mas com aquele cara, ele se, tem alguém que está tomando conta de mim. E mais à frente, no duelo final com o Bargov, com o russo, né, com os amigos dela, bom, liga para ela, olha, você tem que jogar isso aqui, fazer isso aqui, essa jogada. E que ela também cai no choro, que ela percebe que tem pessoas que se importam com ela. Onde ela sai da bolha dela. Sabe? Onde ela diz assim, não, o mundo não é limitado a apenas isso. Existe algo fora. Como a Jolene, que foi atrás de mim, que me ajudou, como o Mr. Shelby, como meus amigos, meus conhecidos, no mínimo, que estão me ajudando lá nos Estados Unidos, quando ela estava na Rússia, para o Campeonato Mundial de Xadrez. Então, aquilo, para mim, foi fantástico, porque diz assim, tá vendo? É isso que quebra, é isso que deve nos humilhar, é a gente saber de que a gente não presta, que a gente fez tudo para afastar todos de perto de nós, em particular Deus, mas ainda assim ele deu o próprio filho por nós, e ele toma conta de nossa vida em cada etapa. Ele tem tudo guardado. Tá aqui, meu filho. Eu sei o que você fez. Não é, meu Deus nunca deu uma de doido. Não, não sei, não. Eu sei exatamente o que você fez. Mas olha o que eu fiz por você. É isso que define a sua vida. É isso que define a minha vida. Não o que eu faço ou deixo de fazer, mas o que o rei de todo o universo fez por mim. Sabe? Então, quando ela percebeu que pessoas que ela afastou, que ela não deu bola por anos a fio, tá aqui. A gente ainda se importa com você. Foi que fez ela quebrar um pouco a sua bolha e perceber o mundo ao redor, e a mesma coisa deve ser com a gente. O que a gente tem que fazer com que a gente deve se importar com o próximo é a certeza que Deus nos amou primeiro. Portanto, a gente ama o próximo como deve também. Tá? Então, gostei bastante do seriado. É isso. Tem várias outras aplicações que a gente poderia também olhar, mas vou ficar apenas com essas duas, tá bom? Então é isso, pessoal. Continue dando suas sugestões, feedback e até o próximo, o que estamos assistindo. Até mais, pessoal.